a abertura oficial dos trabalhos. Nossa, aqui, só um segundinho. Isso demora, tá? Só para o Teams. Ah, beleza, começou a gravação. Bom, então boa tarde a todos. Tá? Agradeço aqui a presença dos membros da banca, o perito criminal federal Evandro Lorenz e o professor Alexandre Romariz, que eu nunca chamo ele de Ricardo. Alguém chama de Ricardo, Romariz? Não, né? Eu já... No ensino básico do primeiro grau, tinha muito Alexandre na sala, alguns me chamavam de Alexandre Ricardo, nunca mais. Eu descobri seu nome quando eu escrevi um paper com você, cara. Eu só chamava de Alexandre Romariz. Só aquele paper daquela época. Bom, então a gente vai iniciar direto na parte da arguição, tá? Então, a partir de agora, aí, eu deixo a palavra com a banca, que é a primeira parte. Depois nós vamos passar, né, a palavra aos membros externos, caso tenha alguém externo aí, né? Membro, não, desculpa, né, os convidados, caso queiram, né, fazer algum questionamento. E depois nós vamos para a deliberação. Tá joia? Então, como é de praxe, a gente sempre começa pelo cara mais externo, não é o mais velho, é o mais externo, tá certo? Eu vou passar a palavra ao meu querido Lorenz para ele, né, fazer as arguições que ele julgar necessárias aí. Ok? Então, Lorenz, fica à vontade. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado aí, Flávio. Também meus cumprimentos ao professor Alexandre Romariz, que eu conheço de nome, né? Professor bastante conhecido, respeitado. E agradeço aí o Flávio e o Christian pelo convite. É uma honra para mim poder participar. Acompanhei um pouco do desenvolvimento desse trabalho aí, em alguns pontos dele, onde a gente pôde opinar a respeito de algumas coisas, um pouco com base aí no trabalho que a gente tem feito em relação a fake news, né? Então, e também com foco forense, né? Uma possibilidade de visualizar esse trabalho por uma ótica forense. Então, eu aceitei com muita honra e li o trabalho, vi a apresentação, vi os slides, né? E aí eu queria, antes de perguntar, fazer algumas considerações. Se não for cabível, o Flávio me chama a atenção aí. Então, eu queria fazer algumas considerações, né? Eu achei o trabalho, considerando um trabalho de graduação, né? Achei um trabalho bastante maduro, né? Um trabalho com uma escrita elegante, com uma abordagem elegante, bastante técnico, né? Ou seja, foco no que precisa, de fato, ser escrito ali para conduzir o fio, né? De levar esse trabalho a termo. Achei também um trabalho muito bem orientado, né? A gente percebe ali a mão do orientador na condução do trabalho. Achei um trabalho denso, considerando que é um trabalho de graduação, ou seja, um trabalho com bastante informação, bastante conteúdo, bastante caldo, né? A gente pode dizer assim. Considerei o trabalho também metodologicamente adequado, organizado. Percebi o processo bem controlado ali. Com relação ao texto, eu observei pequenos erros ortográficos ali de formatação, uma coisinha ou outra, que eu não vou nem levantar aqui, mas se o Christian tiver interesse, eu posso passar para ele a minha cópia, né, onde tem esses detalhes. São pequenos detalhes que, às vezes, 10 pessoas revisam e não veem, mas aí quem é de fora pegou, olhou, bateu o olho e viu ali, né, uma grafia que trocada, alguma coisinha assim, mas bem simples, né. Com relação ao desenvolvimento do trabalho, de novo, né, como um trabalho de graduação, bastante interessante. Então, só umas dicas aí para o Christian, com relação ao uso, né, de alguns reforços aí, termos, por exemplo, extremamente, excelente, né, isso precisa ser usado com cuidado, né, porque a gente precisa de referencial, né. Então, alguma coisa que é extremamente, ela está no extremo de alguma coisa. Então, assim, em alguns pontos do trabalho eu vi isso, aí assinalei também, mas não é para ser chato, não, é mais para ajudar a contribuir no crescimento, né? A gente está no começo de uma caminhada bastante promissora, bastante bonita aí, né? Então, assim, a título de contribuição mesmo, não é nenhuma crítica, essa minha consideração. Com relação à apresentação, eu achei que ela ficou bastante apressada, né? Porque a ansiedade de cobrir tudo, de colocar o trabalho todo dentro de meia hora, é um desafio para Hércules, né? É um trabalho de Hércules. Então, o orientador tem certeza que tentou aí dissuadi-lo disso, mas não tem jeito, né? Nessa faixa a gente quer mostrar o caldo do trabalho e faz mesmo, quer mostrar tudo.
Então, Christian, só para você relaxar, né, você é o dono desse assunto, você estudou isso por muito tempo, né, você de uma certa forma, né, você é a pessoa que mais conhece desse assunto junto com o seu orientador. Então, eu não, também não vou criticar essa abordagem, eu entendo, né, de querer mostrar tudo ali, incluir o trabalho todo. E só te dizer que da próxima, não precisa, você pega ali os pontos principais, né, aquilo que é os pilares do seu trabalho, né, e a gente te pergunta, né, se a gente não estiver entendendo, a gente vai te perguntar depois. Mas isso para a próxima banca, né, que eu espero poder participar também, porque eu gosto muito do trabalho que você faz. Com relação aos resultados, eu achei bastante consistente, assim, vi que ele seguiu uma linha em busca, né, daquele resultado, e ali você tem algumas encruzilhadas, onde você tem que tomar algumas decisões, e essas decisões foram tomadas, né, e aí essa, inclusive, é a minha primeira pergunta, né, relacionada a essas decisões ali sobre a metodologia, sobre o algoritmo, sobre a parametrização, sobre uma outra coisa, né, decisões que precisam ser tomadas. Para chegar no final, você vai passando por essas encruzilhadas, tomando decisões, e aí é isso que quer saber, né? Como foi esse processo de tomada de decisão, se foi baseado em outras experiências, se foram testes que foram feitos, aí você vai para frente, dá uma resinha, volta, pega outro caminho, né? Se foi literatura, né, exaustão em cima da literatura, que eu vi que está bastante extensa também, a base aí do seu trabalho bibliográfica, ou se foi uma combinação dessas coisas, ou se foi só mesmo ali a condução do seu orientador, né, que é um excelente profissional, competente, sabe o que faz, parceiro, né, de muito tempo aí. Então, essa seria a minha primeira pergunta, e depois eu faço a segunda, né? Então, eu queria que não sei se está dentro do rito aí, mas se for agora, eu queria que o Christian se manifestasse sobre as decisões. Se ele quiser destacar alguma decisão específica que foi tomada aí na condição, eu também pode ficar à vontade, viu, Christian? Perfeito. Consegue me ouvir bem, Evandro? Estou te ouvindo bem. Beleza. Então, quanto a isso, a grande parte das decisões que foram tomadas em cima desse trabalho levaram muito em conta as ferramentas que eu tinha disponíveis no momento, entendeu? Então, como a gente está tratando de aprendizado profundo, é muito comum que já existam frameworks de linguagem de programação amplamente utilizados para essas atividades. E dentro desses frameworks, como eu posso dizer, muitas coisas são assumidas já, entendeu? Porque hoje já são consideradas as melhores práticas. Às vezes isso não é nem tão bem documentado na literatura, de artigos ou coisa assim, mas é muito mais uma coisa de ser empírico. Entendeu? Então, certas coisas aí foram guiadas dessa forma. Por exemplo, as imagens que foram passadas à minha rede durante o treinamento têm dimensões 224 por 224, né? Não existe assim uma literatura que explora muito bem porque que aquele processo de transferência de aprendizado, né, diz que essas imagens devem ficar do mesmo tamanho, na mesma dimensão. Não existe uma literatura que explora isso muito bem, mas por questões empíricas, pessoas da área que treinam dessa forma e utilizam esses modelos no mundo real, demonstrou-se que isso gera uma convergência melhor do modelo, entendeu? Isso gera resultados melhores. Então, muito foi guiado pelas ferramentas que eu tinha no momento. Por exemplo, foram geradas mais de 1 bilhão de imagens dentro daqueles vídeos do Deepfake Detection Challenge, certo? Então, assim, 1 milhão de imagens para se treinar um modelo neural é pesado. Assim, é maravilhoso para o modelo, mas é pesado computacionalmente falando. E eu usei a minha máquina pessoal para fazer isso, né? Então, algumas decisões eu também tive que tomar nessa área. Por exemplo, a quantidade de imagens que eu envio de uma vez ao modelo, que foi limitada em 352, mas na literatura, que é a de Leslie Ann Smith, né? O pesquisador que inseriu aquela técnica do aprendizado cíclico, ele coloca tamanhos de imagem na casa de 1.000, até mesmo 2.000 enviadas à placa de vídeo instantaneamente. Eu não tenho memória na minha placa para conseguir fazer isso. Então eu tive que pegar alguns atalhos, eu tinha que ver o que era possível de ser feito, de fato. Então, muito foi guiado dessa forma. E também, como você citou, teve muitos momentos em que eu fui à frente com alguns hiperparâmetros, né? Por exemplo, explorando taxa de aprendizado, que é o hiperparâmetro mais clássico que a gente tenta ajustar,
e eu vi que o modelo explodia em uma direção e dava tudo errado, aí eu tinha que voltar atrás. Aí ele dava certo em uma validação cruzada, por exemplo, só que na próxima ele explodia de novo, aí eu tinha que voltar mais 10 horas de treinamento. Então foi muito nisso, foi muito nessa pauta de brigar com o modelo até que tudo desse certo. Mas eu diria que foi isso. Muito bom, obrigado pela resposta. E aí, só assim, para frente, né? Você vai continuar suas pesquisas, seus trabalhos, eu espero que sim, né? Porque eu quero estar na próxima banca. Esses vai e voltas, eles são muito importantes de ser registrado, documentado, né? Para você poder ter isso, e isso gera até documento mesmo para ali um caminho, né? Para outras pessoas, para futuros trabalhos, né? Porque você não vai conseguir no tempo guardar tudo isso na cabeça, mas gostei muito da resposta, eu esperava um pouco mais ou menos nessa linha mesmo, né? Dar um pouco a ré, voltar, acertar o parâmetro, testar outro, então muito teste, né? Exaustivo, muito teste, porque assim, o trabalho está muito bom, mas para quem não sabe, né, como desenvolver um trabalho desse tipo, parece que foi fácil, né? Parece que você foi escolhendo o caminho certo sempre e que no final deu tudo certo. A gente sabe que tem muita transpiração nisso aí, né? Tem inspiração e transpiração, mas que para chegar num resultado desse não é da noite para o dia, e você está de parabéns. A minha Muito outra obrigado. questão, a minha outra questão é pensando para frente, né? A evolução desse sistema, né? Eu, como membro da banca externa, eu tenho uma visão muito pragmática, muito prática de como as coisas precisam ajudar a tecnologia, a ciência precisa ajudar a sociedade, né? Então, eu entendi claramente a proposta de que você tem ali um sistema, se eu posso chamar de sistema, né? Mas que você vai entrar com um vídeo e aí ele vai te processar e te dizer ali com uma grande confiança se aquele vídeo é forjado, né? Se é um deepfake. Mas eu gostaria de olhar agora com seus olhos para frente, como é que você vê esse sistema, né? Como é que você pensa ele mais diretamente aplicado, se tem a aplicação específica nas eleições, no mundo político ou no mundo artístico, enfim. Como você vê esse trabalho, vamos dizer assim, mais socialmente aplicado, né, para ele contribuir para a sociedade. Óbvio, a contribuição dele é óbvia, né? Não é isso que eu estou discutindo, mas é a sua visão dele para frente, se ele vai evoluir em outros produtos, se ele vai abrir, se ele vai incorporar várias dessas técnicas que você ali propôs, né, que você disse, eu podia ter feito assim, mas fiz assim por isso, né? Se alguma coisa pode ser melhorada, enfim, desse para mim uma visão de futuro desse trabalho. Para mim isso é bastante importante de saber, né? Seria assim, o que essa semente vai render no futuro desse trabalho aí. Legal. O que acontece? A abordagem de se utilizar redes neurais convolucionais para detectar deepfakes em vídeos não é necessariamente uma abordagem nova. A questão de utilizar ela nesse conjunto de dados extremamente recente, cortar os extremamente, recente e gigantesco, né? Que é o Deepfake Detection Challenge. Hoje ainda, na literatura, é considerado o maior conjunto de dados. O que acontece? Não é uma técnica muito nova, já foi utilizada antes, não dessa forma, né? Mas tem uma vantagem em ter sido feito dessa forma, né? Como já utilizamos redes neurais convolucionais há muito tempo, a gente sabe trabalhar com elas muito bem. A gente consegue otimizar elas muito bem para rodar em processadores, em placas gráficas atuais. Então, a vantagem de ter sido feito dessa forma é que um setup desse sistema e a manutenção dele, olhando de um ponto de vista mais em produção desse modelo, não é muito complicada, entendeu? Ela é uma abordagem simples que alguém com, eu diria, não precisa ser nenhum técnico com muito conhecimento na área de aprendizado profundo para entender como corretamente preparar esse sistema e fazer ele rodar de uma forma boa. Por isso que eu fiz questão de colocar um exemplo que eu digo a solução end-to-end, né, que é uma solução completa, porque eu vi a necessidade do que adianta eu fazer muito esse trabalho se eu tenho uma proposta de querer utilizar, assim, nem que seja a um nível bem de
inicial mesmo, a proposta de utilizar esse modelo em um ambiente real, um ambiente de produção, em que tudo bem, eu treinei, ele deu certo, mas se ele levar 10 horas para processar um vídeo e lá no final ele dá um erro, não sabe por quê, é extremamente complexo, a primeira pessoa que trabalhou não vai saber resolver. Então, eu fiz questão de abordar também essa solução, né? Então, eu acho que isso se torna algo bem bacana, conseguir deixar ele mais acessível desse ponto de vista, né? A gente tem que deepfakes hoje e soluções para detectarem deepfakes estão nesse eterno bate e volta no campo de aprendizado profundo, né? Surge uma técnica melhor, aí surge um modelo que se adapta bem para detectar essa técnica, e a técnica fica melhor com outro modelo que vai logo atrás. Então, meio que essa eterna briga aí hoje, né? Mas temos a vantagem, digamos assim, de que produzir deepfakes hoje ainda é uma tarefa bem cara computacionalmente falando, né? Então, temos essa vantagem de que a evolução, ao passo que está rápida, a gente consegue acompanhar ela com métodos de combate, né? Então, hoje, assim, que nem você falou, as aplicações desse modelo vão em todas as áreas possíveis. Eu vejo ele sendo utilizado, nem que seja, talvez não para dizer se é ou não deepfake, mas talvez dar algum ponto de partida, entendeu? Se o modelo é extremamente confiante de que tem um deepfake ali, pode não assumir logo de cara que é um deepfake, mas talvez seja útil ter alguma análise melhor em cima, uma análise de um perito mesmo mais em cima. Então, nesse ponto, eu vejo ele sendo utilizado literalmente para todas as áreas, para áreas sociais, sei lá, celebridades que estejam tendo sua imagem suja, eleições políticas mesmo, que, assim, eu acho que foi o que eu abordei mais na minha apresentação, né, como o principal perigo. Então, eu vejo essa aplicação bem, assim, bem real. Ferramenta, né? Uma ferramenta mesmo. Isso, uma ferramenta, perfeito. É uma aplicação bem prática que é simples de colocar para funcionar hoje, entendeu? Muito bom, muito obrigado. Opa, pode continuar, desculpa. Eu só ia dizer que, assim, ainda assim é uma aplicação, eu fiz questão de colocar isso também nas perspectivas futuras. Que a questão do deepfake é que, como é um vídeo, às vezes imagens estáticas não tem carregam toda a informação necessária para que eu possa extrair a veracidade de um deepfake dentro daquilo, né? Então, por exemplo, eu também mencionei que o algoritmo de deepfakes, em alguns momentos, assim como a rede que extrai os rostos, né? Pode ser que durante o deepfake a produção dele tenha falhado em um determinado frame, o rosto que esteja aparecendo ali é real. E eu acabei extraindo ele e ele recebeu uma classe falsa. Isso é meio que um ruído, entendeu? Então, eu coloquei lá também uma perspectiva futura de utilizar esse padrão temporal, né? Para poder extrair informações desse fator temporal mesmo do vídeo. E hoje temos muitas técnicas disponíveis, muitas técnicas extremamente bem documentadas, e temos muitos caminhos para seguir a partir daí que eu acredito que levariam a excelentes resultados. Então, além disso, esse projeto deixa uma base bem legal para você explorar vários ramos nessa área, entendeu? Excelente, muito obrigado. Estou satisfeito com as respostas. Aí retorno aí para o presidente da banca. Obrigado, Christian. Eu que agradeço, Evandro. Bom, Evandro, agradeço aí as contribuições, né? Como diria, né? Você acompanhou mesmo, né? Nós fizemos uma demonstração para vocês, foi para a PCF, não foi na época? Foi para o presidente da PCF, a PCF, isso. Isso. E o Christian, ele deixou essa ferramenta montada só para poder criar uma expectativa, né? Que ela já se conecta no API, por exemplo, que pode ir para o ar. Entendeu? Você acessar remotamente. Só precisa ter infra, né? Ter um suporte de infra, ter um serviço, um que a gente chama de endpoint, né? Tudo funcionando. Mas ela entra no ar, assim, quase que no estalar de dedos, com a precisão, né, que vocês viram, né? E que melhorou um pouco, né? O Christian conseguiu dar uma melhorada, né? Mas depois a gente fala mais desses detalhes. Então, agradeço aí pelos comentários, tá? Pela disponibilidade. Vou passar a palavra agora para o meu querido Romariz. Tá? Romariz, fica à vontade, está com você, tá? E à disposição. Obrigado, Flávio. Estão me ouvindo? Que eu tive que tocar aqui, o headphone Alto e claro. Alto e claro. Bom, antes de mais nada, obrigado, Flávio, Christian, pelo convite, né?
Gostei muito de estar presente aqui. É um assunto que me interessa bastante, as aplicações dessa técnica, né, que está cada vez mais avançada. E a gente tem pouco tempo, né, no meio do semestre de continuar lendo essas coisas. Eu fiquei muito impressionado com as figuras que você mostrou das redes geradoras. Tá? Elas melhoraram em relação à última vez que eu vi esse assunto, há quase um ano. É impressionante, né? Bom, vamos começar dizendo, bom, um comentário geral, Christian, é um excelente trabalho, né? O nível de graduação, ele excede o que a gente pode esperar, né? Tem um rigor aí de metodologia, e eu vou falar depois que eu não gosto de falar metodologia, mas a gente chega lá. Um detalhe no relatório, né? O relatório está bem escrito, você escreve bem, as minhas considerações de gramática são muito poucas, e eu sou meio chato com essas. O Flávio sabe, né? Ele continua me chamando das bancas, então eles não devem se importar tanto com isso, né? Eu falo que eu nunca... Aquela conversa, sabe como é, ele é engenheiro? Eu não sei como é, tá? Ninguém está dispensado de escrever corretamente porque é engenheiro, tá? Então, muito bom, tá? Gostei, te passo depois os comentários, são muito poucos. E vou fazer aqui algumas considerações, tentando contribuir com o trabalho, tentando esclarecer alguma coisa que não tenha ficado claro, né? Eu vou começar com a apresentação, né? Eu já tinha avisado o Flávio antes da gente começar que depois eu trago mais notícias para ele, para o futuro, sobre essa técnica aqui. Mas vamos lá, primeiro uma reflexão, né? Do ponto de vista da banca, esse modelo é ótimo, né? Porque a gente pode ver antes, a gente pode ver você está falando alguma coisa, eu anoto aqui para já ir naquele trecho quando eu estiver lendo, né? Eu fiz meio a meio, tinha lido metade do seu trabalho, vi a apresentação e terminei de ler depois, e ficou muito bom, né? Para mim foi ótimo. O que ocorre, né? Por exemplo, inclusive meu colega de banca já levantou isso, tá rápido demais, né? Mas eu proponho uma outra reflexão. Você pode falar tudo que você queria em 30 minutos porque foi offline, né? Porque você pôde falar tão rápido quanto você queria e que não teve nenhuma das questões de falar ao vivo. E isso que está gerando uma certa discussão no âmbito da FT, né? E eu não tinha nem pensado nisso antes. Na verdade, eu já tinha participado de outros trabalhos. Eu acho que foi o Flávio também, né, que me chamou para outros com esse Sim, formato. você participou da banca da Ana, né, de qualificação do Acho que doutorado sim. dela. Qual é esse argumento que está aparecendo? Apresentar ao vivo, tá? E com os problemas que podem acontecer, e com as falhas, e com o nervosismo, e tendo que organizar as coisas para falar dentro do tempo, é parte do processo. Tá? Então, sem nenhum prejuízo do que vai acontecer aqui na sua avaliação, né? Porque não há nenhuma decisão nesse sentido, parece que está se formando uma maioria na FT para dizer que a banca, a apresentação tem que ser síncrona, tá? Mas isso... E também não está claro se a gente vai impor isso para todos os cursos ou se vai deixar isso a cargo das orientações, enfim, das coordenações, né? Deixar a cargo do orientador acho que é um pouco demais, aí a gente não vira a faculdade, aí É, cada um faz a coisa, né? Mas deixar o deixa, departamento acho que é possível. Sim, é, claro. como eu sempre me meto nas nossas bancas, né? Na verdade, isso aqui é uma grande discussão, bancas é a grande discussão. Eu concordo plenamente. Tipo assim, essa questão, o ao vivo é diferente. O cara tem que ter mais trabalho, o cara tem a pressão, tem o nervosismo, tem o carro da pamonha que vai passar daqui a pouquinho aqui na minha porta, aqui na hora, tocando tudo aquilo que não tem lá na FT, na sala de defesa. Pelo menos o carro da pamonha nunca passou lá na minha porta. Lá, Tem o carro do né? sindicato, mas vamos pular essa parte. É o equivalente, tem isso também. Então, tipo assim, eu concordo, Marisa, tipo assim, é diferente. Ele pode fazer, refazer, editar, cortar, pegar, sei lá o quê. Então, tipo assim, dentro do prejuízo que a situação toda da pandemia nos causou, vou fazer um apelo, agora estou falando não mais com o membro da banca, estou falando com o vice-diretor da FT, tá? Que leve esse ponto, que todo mundo foi prejudicado e o prejuízo é pequeno. Porque, tipo assim, eu tenho um negócio chamado filho, que vive pendurado no danado YouTube, que meu filho está dormindo agora. Quando ele acordar, a minha conexão vai ficar uma porcaria. Entendeu? Então, você imagina, o risco de dar problema aumenta. Eu já estou pagando o link mais caro da net. Não tem mais pacote, mas só você botar na fibra na minha janela aqui daqui a pouco. Né?
Então, tipo assim, tem que fazer esse contraponto lá, diretor, ou vice-diretor, você Sem faz esse contraponto. dúvida, sem dúvida. Pode deixar que isso não está decidido ainda, isso tem que ser levado em conta, tá? E como eu falei, é muito difícil que o conselho de curso baixe um decreto, né? A gente não trabalha assim, né? Agora, isso vai ficar talvez a critério de cada curso, tá? Ah, Mas eu acho que então vai ter que ter uma discussão dentro da mecatrônica. E o que é complicado, porque a mecatrônica é mais de um departamento. Mas enfim, vamos pular essa parte, porque o Christian não tem nada a ver com isso. tadinho, ele é vítima, ele é vítima. E tem todas essas questões, né, Flávio? Eu participo de um colegiado do MEC, então tem professores do Brasil todo. E hoje de manhã eu Nossa. tive esse colegiado. E assim, ele me fez ver, só um comentário geral sobre esse período, né, que a gente para pensar em algumas coisas. Como nós, no Plano Piloto de Brasília, somos privilegiados em termos de ruído, né? As pessoas que entram lá do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, é uma barulheira de carro atrás que eu falo, não, esse cara tá de brincadeira, ele tá com o microfone virado para a rua, não é É, possível. Então, tem não, tudo isso. eu tenho amigos meus do ABC que eu faço reunião com eles de vez em quando, o pessoal de Salvador, é um caos, né? A gente mora na paz interior, exceto o carro da pamonha. Vai passar daqui a pouco. E na UNB o carro do sindicato. Inclusive, eu esqueci de uma outra vantagem da apresentação. A gente pode, inclusive, fazer mais sugestões, né? Porque você não vai fazer essa apresentação de novo, né? E o meu orientador de doutorado, ele sempre passava para os alunos dele, né? Anotações detalhadas do que deu errado na defesa de tese, e a gente ficava se perguntando assim, sem nunca perguntar para ele diretamente o que eu vou fazer com isso, né? Eu nunca mais vou falar, nunca mais vou fazer essa apresentação na minha vida. Mas no caso de você vai fazer outras, né? De fato, está rápido demais, tá? Mas por causa de todas essas coisas. É, você tem o você tem o cacoete do temos que, tá? Livre-se desse cacoete, tanto na forma falada quanto na forma escrita. Temos que é uma expressão que não quer dizer nada, ela pode ser muito facilmente substituída por um espaço em branco. E, por favor, faça isso, tá? Ela é uma coisa vazia, ela não quer dizer nada. O que quer dizer temos que? Tá? Observe isso, corte o temos que a frase fica perfeita, tá? Então, cuidado com isso. Ah, o slide não é o texto que você vai ler na hora, não é a versão escrita do que você está falando, tá? Em vários slides seu tem texto demais. O slide é para você se lembrar o que você quer comentar na hora, tá? Então, cuidado com isso. Outras questões aqui eu vou falar na hora do texto, então a gente não precisa falar. Em mais de uma vez, tá? Você tem números, aí já é outro problema. Você tem números demais no texto, que você quer mostrar muita coisa, e eles ficam ilegíveis, pelo menos para mim, com a minha visão muito longe de imperfeita, eles ficam completamente ilegíveis. Você fica falando, dá para ver aqui que isso foi melhor do que aquilo, etc. Aí eu não vejo nada, tá? Então, cuidado com o tamanho das fontes, o espaço que você tem, né? E lembre-se, a gente não está nem mais gastando papel, então você pode colocar em mais um slide sem nenhum problema, né? Talvez esteja gastando os bytes a mais no servidor aí, mas no geral o meio ambiente não vai ter maiores problemas. Tem mais uma questão. As outras questões eu vou falar no texto, mas tem uma que eu não entendi muito bem e eu não achei no texto. Eu posso ter pulado. Tem uma hora que você vai falar, eu acho que é da escolha da constante de aprendizado, e que você fez lá um perfil temporal, e aí você fala que parece um cosseno, ou que é um cosseno, e não parece nada um cosseno. Então eu queria saber o que você quis dizer cosseno só porque ele sobe e desce, o que foi isso? Assim, e está no texto, porque eu não encontrei. Tá no texto, sim. Tá, Assim, eu devo ter eu perdido. realmente acredito que eu tenha colocado no texto, viu? Não, tu deve ter, é possível. Seria estranho. Seria a única coisa que está na apresentação que eu não tinha visto no texto, mas eu devo ter perdido. Então, essa questão é uma daquelas coisas que eu mencionei que é muito do empírico, entendeu? Que funciona muito bem, viram que funciona muito bem. E eu coloquei porque já vinha dentro daquele framework que é o FastAI, entendeu? Ele utiliza essa prática. Eu mesmo só soube dessa prática essa política de aprendizado da taxa de um ciclo por causa do FastAI. Eu vi que eles utilizavam isso e funcionava muito bem, o modelo convergia rápido. O que está acontecendo? Aí eu fui pesquisar a documentação oficial do modelo. E olhando lá, eu vi que tem exatamente essa questão da taxa de aprendizado, ela vai, como é o modelo original que foi apresentado no trabalho que introduziu essa técnica, a
a taxa de aprendizado ela é elevada até o valor máximo linearmente. E depois cai linearmente também. É um triângulo, entendeu? Só que o framework não trabalha com isso. Ele trabalha com um ajuste de cosseno que ele faz, entendeu? E o que acontece? Entrando no código-fonte, eu tentei entender o que ele estava usando como, por exemplo, o período dessa onda de cosseno, como que ele estava realizando esse ajuste. Até eu fiquei um pouco perdido, mas eu sei que o que acontece entre o mínimo e o máximo, ele tenta fazer um ajuste de cosseno de que forma? Que ele não saia abruptamente, como se fosse uma linha, ou que ele não saia assim para cima, né? Ele tenta fazer essa transposição do mínimo para o máximo de uma forma mais suave. E por isso foi escolhido meio que uma função cosseno, de forma que ele meio que saia mais lento, alcance uma velocidade razoável lá no meio e se ajuste com mais suavidade no topo. E eu acho que quando você chega no máximo, isso eu observei no código-fonte também, quando ele alcança o máximo, ele muda completamente a frequência dessa onda, o período dessa onda, e o ajuste dela começa a ter outra cara na descida, entendeu? Então eu acho que isso causou um pouco essa confusão mesmo. Eu peço desculpas, eu realmente tentei procurar mais a fundo como que isso estava funcionando, só que o código-fonte era complicado, ele é um framework muito completo, entendeu? Ok, mas eu acho que não precisa entrar nesses detalhes, né? Como eu não encontrei no texto, deve ser erro meu, só checa se onde você descreve isso no texto está claro, tá? Que é um ajuste que já está, né, encapsulado lá pela solução, pela ferramenta. E o que interessa é que você tem uma dinâmica aí, né, na taxa de aprendizado, né? Ela sobe e Isso. desce. Duvido muito que faria muita diferença se fosse, sei lá, uma polinômio terceiro grau em vez do cosseno, né? Não ficaria muito Eu surpreso. acredito mesmo, eu acredito mesmo. Mas então não é uma coisa tão importante. Eu vou falar um pouco sobre o seu capítulo de introdução aqui, sobre a teoria, mas eu quero deixar claro que não é porque ele está ruim, né? Ao contrário, é porque ele está muito bom e a gente vai poder aqui ter até uma discussão no nível mais alto do que é comum num trabalho de graduação, tá? Legal. Então, bom, primeiro, a gente vai ficando mais velho na academia, a gente pode falar umas coisas, né? Eu realmente estou perdendo completamente a paciência com alguns termos. Isso não é culpa sua, é como a gente tem que escrever. Eu acho que a gente está copiando isso de outras áreas, tá? Tem Aham. duas coisas que eu estou chegando à conclusão que não fazem nenhum sentido no trabalho de engenharia, tá? Uma delas é o maldito objetivo específico, tá? Todo mundo tem que fazer uma sessão lá dizendo, meu objetivo é esse, e aí depois você tem que quebrar. O que você acaba fazendo? Você acaba dando as etapas do trabalho. E você usou, né? Meus parabéns pela honestidade, porque você falou, você chamou a sessão de objetivo específico e no primeiro parágrafo você fala as etapas são essas. Né? E não tem, aqui é só mais um desabafo, tá? Não tem outra coisa a fazer. Né? A única forma que eu veria é, essa história do objetivo específico é se o seu objetivo é muito vago, né? É uma questão muito teórica, muito acadêmica, e aí você vai, especificamente quero fazer isso. Um trabalho de engenharia, isso nunca vai acontecer. Né? Você não vai dizer, o meu objetivo é escrever umas equações aqui e ver o que acontece. Isso não existe. Então, eu acho que a gente toma de empréstimo de outras áreas aqui. Eu tenho minhas dúvidas se precisa ter isso. Mas deixa do jeito que está, porque todo mundo acha que tem. Tá? E a outra é a bendita metodologia. Tá? Eu tenho muita inveja da área de saúde, que é a única que, na minha opinião, descreve isso como é 99% das vezes correto. É um método. Não é uma metodologia, você não está fazendo estudo de diferentes métodos para chegar, você está descrevendo o método do seu trabalho. Mas, de novo, deixa só um trabalho, deixa lá a metodologia, porque a maioria das pessoas acha que deve ser assim. Quando eu fizer muita questão de mudar alguma coisa, eu falo. Tá? Na sua teoria, você faz uma apresentação muito boa sobre IA, eu só acho que eu não entendi direito, mas duas questões, tá? Mais do começo. Você não inverteu, não, aí o seu segundo parágrafo, porque você fala que no seu surgimento, você está falando de IA, o campo lidava com problemas que eram intelectualmente difíceis para seres humanos, mas relativamente fáceis para computadores. Você não inverteu isso, não? Professor, eu acredito que eu tenha invertido isso. Tá. Porque é o que a gente mais fala. É o mais fácil de falar sobre IA. O que é IA? Ou você cai na definição
pesada do que a inteligência, a coisa fica extremamente confusa, você diz, ó, é aquilo que é difícil para a máquina e é fácil para ser humano, é o assunto da IA. Tá? Acho que você inverteu, dá uma olhada. Tá, Tá bom, professor. Obrigado. Tá, com certeza está investido, Amaris. Estou vendo que está investido. E quando você, tanto na apresentação quanto no texto, você vai tentar explicar o Deep Learning, né? E você vai falar que ele vai juntar conceitos. E aí nós temos uma coisa complicada, porque é a questão do nível, né? Dentro dessa rede tem números ali, não tem conceitos. Eu tenho minhas dúvidas, você pode se sair por isso, né? Você até pode depois fazer uma análise, dizer, olha, esse pedaço aqui do mapa de características está localizando pata do cachorro do meu problema, tá? Mas isso é relativamente raro, até em geral isso vira uma... É a questão do nível subsimbólico, né? Isso vira uma coletânea de números lá que você... É até um dos problemas da aplicação mais extensa dessa área, né? Convencer a pessoa de que você está aceitando ou negando lá uma negociação com base no meu número aqui dentro da terceira camada lá da rede neural deu isso, né? Não tem esses conceitos. Então, eu não sei se você pode dizer que a rede está juntando conceitos, tá? A palavra conceitos é meio pesada. Eu estou imaginando que a rede realmente, como é os antigos sistemas especialistas, usou uma regra, tá? Se o nariz for assim, então é fake. Não existe isso, né? Isso O conceito é complicado. deixa eu só interromper, porque eu acho que eu sei de onde que ele tirou isso. Isso é na seção de Deep Learning, não é? Isso. Isso, eu já sei. Isso é o início do livro do Goodfellow. É quando o Goodfellow tenta explicar a maravilha que é o Deep Learning. Porque você sabe que nós somos, Omar, da geração Shallow. Né? Sim, eu sei. Eu ia falar disso também. Não deram nome. Nós ganhamos nome. Nós ganhamos nome, né? Estamos na categoria. Não menos romântica, vamos assim dizer. Tiraram o romantismo da coisa. Mas ele, para poder justificar, falou, olha, nós somos a Shallow, sim, mas só que nós fazemos essa questão. Nós pegamos uma abstração conceitual e ele forçou, né? Ele romantizou. Conceito é uma coisa meio complicada de se aplicar em romantizou. Então, processamento numérico. Que tirou. Ele veio... Conversa aí com o Flávio, ver o que vocês fazem nessa área. Eu acho que o conceito é complicado. Né? Você se refere ao aprendizado de máquina, né? Citando muito corretamente que recentemente ele se tornou uma coisa de uma aplicação robusta e tomou aí, enfim, aplicações do mundo real, etc. Mas você toma cuidado, porque do jeito que você escreveu, com o aprendizado de máquina, os computadores se tornando capazes de enfrentar, etc. Aprendizado de máquina é um termo dos anos 50. Tá? Então, se você deixar assim solto, parece que lá nos anos 50 já estava resolvido, já estava... Porque se você for olhar, eu tive a curiosidade de ver a origem desses termos. Aprendizado de máquina é daquele programinha que aprendia a jogar damas, né? Isso é lá dos anos 50, tá? Já se chamava aprendizado de máquina. Então, só tomar cuidado com como eu estou falando no nível, como eu disse antes, no nível de detalhe que só foi possível porque, enfim, seu texto está realmente muito bom, tá? Algumas coisinhas que eu passo para você. Sim, quando você vai falar do Perceptron, né? Aí você fala que eles também são conhecidos como redes neurais profundas ou apenas redes neurais. Tá? De novo, complicado, né? O Perceptron lá do Rosenblatt, o Perceptron do Rosenblatt, depois o Perceptron multicamada ou rede backpropagation, né? Lá do Rumelhart. A gente fazia 2 camadas, 3 camadas era um luxo, né? Computador novo, eu estou fazendo com 3 camadas. Tá? Então, chamar de Deep Learning o Perceptron multicamada mesmo, eu acho meio complicado. Ou dizer que eles são sinônimos, tá? Eu deixaria só redes neurais, porque aí sim, Perceptron é quase, o Perceptron multicamada é quase sinônimo de rede neural. Né? Quando a pessoa daquela época falava de rede neural, eu estava querendo falar do Perceptron. Isso eu deixaria, mas profundo não, né? Ramariz, vou trazer uma fofoca. E as rasas, né? Que nem o Flávio falou, eu coloquei e as rasas. Mas eu vou trazer uma fofoca, tá? Da galera de Oxford, com sotaque British accent, sabe? A partir de 2 camadas já pode ser considerada até deep, tá? Galera de Oxford. Oxford. Mas depois eu falo dessa história do Santos. Então esse negócio já existia há, sei lá, 40 anos e por alguma razão ninguém aplicava, né? Porque
treinar o percepto com 3 camadas, eu fazia no meu mestrado, tá? Então, isso é muito... E ainda dessa confusão perception multicamada, cuidado quando você fizer essa transição, porque a rigor não dá para fazer essa transição, porque o perception lá de Rosenblatt tinha uma função degrau, né? Ele estava muito ligado a essa função degrau. E quando eu chego na rede backpropagation, eu preciso fazer o gradiente, então eu preciso que ela seja derivada. Então, cuidado quando você dá a entender que foi só colocar mais uma camada. A rigor não foi, né? Porque eu precisei resolver esse problema do gradiente, tá? De colocar alguma coisa que eu possa calcular gradiente, né? Sim, aqui um comentário geral sobre texto. Você vai escrever aí outros textos, né, acadêmicos, eu tenho certeza. Deixa eu dizer uma coisa, equações, isso aí 90% das pessoas erram, tá? Eu estou começando a achar que a nossa convenção é que está errada e a gente vai fazer como todo mundo, porque é muito raro pegar o trabalho de alguém que está escrevendo pela primeira vez e ele acertar. Equações fazem parte do texto, tá? O que significa que elas são pontuadas, tá? E, inclusive, se a frase continua, a equação termina com a vírgula e o texto vem sem indentação, continua o parágrafo normal, tá? Equações fazem parte do texto, isso é uma regra bem geral. Então, vírgula, ponto e o texto. Se você vai dizer onde tal variável, tal coisa, ele vem no meio da frase, tá? Vem como se fosse a continuação do parágrafo. Então, dê uma olhada nisso. Ok. Eu estou pulando algumas coisas que eu vou te mandar, tá? Mas eu sempre chamo a atenção, né? A rigor sigmoide, quer dizer, em forma de S, então tanto a logística quanto a tangente hiperbólica eu prefiro chamar sigmoide, mas tem outros que fazem como você fez, né? Sigmoide é aquela positiva e a tangente hiperbólica é a outra. Isso não tem tanta... você fala do soft plus sem definir, tá? Uma das poucas coisas que você faz, até onde eu vi, sem definir. Você usa ele como parte da... Você está só dando exemplo, né, de funções de ativação, mas a sua função MISH, né? Tangente hiperbólica vezes x, tangente hiperbólica do soft plus de x vezes, tá? Seria bom. Eu acho que você não definiu o soft plus. Professor, não defini soft plus, sim, tá correto. Eu me esqueci. Dentro da ideia de que equações fazem parte do texto, não trate elas como figura, tá? O que quer dizer tratar como figura? Dizer, olha, eu vou explicar na equação 2.3 que vai vir no próximo parágrafo, que é isso. Não, ela vem no texto, né? Na hora que você achar que tem que explicar, ela tem que ir ali. Não tem... Ela não é um float, tá? Ela não fica solta e tem que ser referenciada. Ela é numerada para você poder fazer referência em outro ponto, mas ela não é referenciada no texto assim, dizendo, né? Daqui a 2 parágrafos na equação 2.6 eu vou explicar isso, tá? Não faz sentido, é diferente de figura. Tá? A história do gradiente descendente, né, que também é um dos mistérios da inteligência artificial, por que se traduz gradient descent como gradiente descendente, né? Eu escrevi aqui, como eu escrevo toda vez, o gradiente não sobe, nem desce, nem vai para o lado, ele fica lá. Você está fazendo uma descida, né? Orientada pelo gradiente, né? Mas tudo bem, discuta isso com o seu orientador aí. E você não bota no rolo, não. Bota no rolo. Bota no rolo, não, que isso aí o Simon Hayek que fez isso. Está na tradução do livro do Simon Hayek. Da edição. Não está errado, Zé. Da edição de 2002, que eu tenho. Tá na minha sala. Está aqui em casa. Tem um sentido, né? Não é nem gramatical. Professor, quero. Eu gostaria de. Depois você confere que está lá nele. Tá bom, eu acredito. Ele que fez isso. Eu também discordo. É gradiente descente, mas virou filho, descendente, né? Ser filho de alguém. Deve ter herança, alguma coisa assim. Professor, posso fazer um ponto em relação a isso? Por favor. A primeira aula que eu tive de aprendizado de máquina, assim, os conceitos básicos, foi com o senhor, em uma turma que o senhor deu a NFT, acho que uns 3 anos atrás. Foi o primeiro contato que eu tive. E eu lembro que o senhor comentou exatamente isso. O termo não é gradiente descendente, é descida de gradiente. E quando o Flávio mencionou que o senhor estaria na banca, aí eu não sei se você viu nos slides, eu troquei para descida de gradiente. Não vi, não. Não vi, não. Mas eu coloquei como descida de gradiente. Porque assim, a maioria das traduções que eu achei realmente eram gradiente descendente. Eu não queria usar, mas meio que por uma questão de estar mais na literatura, eu acabei deixando. Tá certo, isso é culpa do tradutor do livro do Simon Hayek. Eu tenho certeza. Pois é.
estou pulando algumas coisas, tá? Porque são muitos detalhes que eu vou mandar para vocês, mas, de novo, porque o texto está nesse nível que a gente pode entrar nos detalhes, né? Assim, mas tem uma que eu quero comentar, porque eu achei curioso. Você, em algum momento, parece fazer uma distinção entre o que você chamou de algoritmo de otimização e otimizadores. Eu não entendi exatamente o que você quer dizer sobre isso. Perdão, professor. Na verdade, na forma como eu coloquei, deveria ser tudo algoritmos de otimização, entendeu? E eu deveria ter referenciado, no caso assim, para ser mais prático, né, referenciar os algoritmos de otimização como otimizadores, eu deveria ter citado mais no início da sessão, de que eles representam, na verdade, a mesma coisa, tá? Eu não coloquei essa menção. Ok, tá certo, acho que está esclarecido. Tem uma outra tradução errada, que essa, como é uma coisa mais recente, talvez a gente consiga resistir, tá? É rede geradora, e na sua apresentação você chamou hora de geradora, hora de generativa, que também é uma palavra que a gente inventou para ficar igual ao inglês, tá? Na minha é rede geradora, não tem. Maria, então, é rede geradora adversarial. Diga, a Flávio. treta é grande. Você já viu as Belief Networks, né? Aham. Você sabe como é que ela já foi traduzida oficialmente, você está sabendo, né? Belief é uma palavra complicada. É, Mas não, generativa não existe, né? Não, mas a outra, Total. tipo assim, eu concordo plenamente, e elas viraram redes de crença profunda. Rede de crença. É até perigoso isso, né? Quando eu vi isso, quando um cara me falou, eu falei, eu fui olhar, que eu não conheço, eu não olho o termo em português. É até perigoso você falar que vai apresentar um trabalho sobre crença profunda, né? O cara chega botando a Belief Network lá, para conseguir financiamento, né? Por causa da separação Estado-Igreja, o Estado vai querer financiar você. Então, tipo assim, essa generativa, ela virou bagunça. Virou bagunça, porque ela veio generativa. Eu vou aproveitar. Aqui eu vou insistir mais, porque o Christian usa geradora também, então use só geradora. Beleza. Geradora é o termo, vamos dizer assim, é o nome estabilizado. Né? O próprio Goodfellow, que é o pai dela, né? Vamos assim dizer. Mas ele, isso aí está virando bagunça. E tem uma galera aí desculpa, tá? Não é ofensivo, mas a galera de ciência dos dados que está fazendo uma confusão aí, a portuguesando, que virou moda, né? Todo mundo agora tem doutorado em ciência dos dados naquelas páginas do Medium. Você lê 3 tutoriais do Medium, você vira doutor em aprendizagem de máquina e redes profundas. Eu falei, gente, tá louco. E eles falam com isso lá e vira verdade, rapaz. Pela internet é mentira. Assim. Essa dá para resistir um pouco. Assim, isso não é nenhuma novidade, né? Minha área original, né, de formação, e até que eu tenho ensinado também, é eletrônica. Né? Na eletrônica, ele tem essa bendita realimentação, que para mim, em português, quer dizer alimentar 2 vezes. Né? E não retroalimentação, que é o feedback. Né? Mas essa tradução a gente já perdeu, não adianta, essa discussão ainda não. Mas essa vale a pena. Mas nós vamos perder, porque essa turma é grande, tá? Provavelmente, né? Provavelmente. Então, Christian, voltando aqui, veja que, exatamente ao contrário das equações que não fazem parte do texto, ou que fazem parte do texto, os números de referência não fazem parte do texto. Tá? Então, eles não podem ser usados como sujeito da frase. Você não pode dizer, em 69 foi dito tal coisa, já 55 acha que 13 se enganou quando disse tal coisa. Não dá para falar assim. Tá? Na apresentação se faz isso o tempo todo, e no texto também. Tá? Nessa hora, você tem que dizer fulano. Você pode escolher, tá, usar a referência com nome ou sem nome, aquela com nomes ou com números, mas quando você usa como frase, né? No trabalho de fulano foi feita tal coisa, você não pode dizer no trabalho de 78, tá? Perfeito, professor. Eu não queria fazer isso de forma alguma, de verdade. Na apresentação eu fiz, só que foi realmente uma questão de que eu estava querendo tanto encaixar aquilo em 30 minutos que eu consegui ganhar tempo, não mencionando. Mas na apresentação, aliás, na apresentação eu também quer dizer, você podia dizer esse trabalho, aqui tem um trabalho de que diz isso, outro trabalho diz aquilo, e você foi muito preciso em colocar referência na apresentação, isso pode ser dispensado, tá? Na apresentação. Acho assim, o que eu já usei algumas vezes, né, num ambiente mais, assim, mais chato academicamente, é nota de rodapé no slide mostrando aonde aquilo veio. Mas realmente tem uma seção de bibliografia na apresentação, eu acho dispensável, tá? Estamos terminando, porque a sua parte de dados está muito boa. A sua explicação do cross-validation é, assim,
é das melhores que eu já vi, tá? A pessoa finalmente entender o que é esse negócio, essa confusão de treino e validação e teste. Acho que está muito bem explicado. A sua figura 6.9 aqui é muito boa para isso. Realmente, professor, só fazendo outro ponto, eu acho que no meu trabalho todo, com todas as questões de arquitetura e conhecimentos técnicos que precisou, a validação cruzada foi o que eu mais quebrei a cabeça tentando entender, de fato, qual era o intuito dela e como ela deveria ser aplicada. Muita gente não entende, tá? E assim, não entende em particular por que você... um ponto que é mal entendido é que se você usar dados para qualquer coisa, inclusive para escolher qual é o melhor modelo de vários que você testou, ou aonde parar o treinamento, você não pode chamar isso de teste. O teste tem que ser alguma coisa que você fez. Esse é o meu sistema, agora vamos ver qual é o desempenho dele. Ele vai ter que ver dados que ele nunca usou antes. Tá? A confusão entre validação e teste é total na área. Melhorou um pouco, já foi pior. Tá? No começo lá da fase shallow, né? Era pior ainda. Todo mundo, uma pessoa chamava de teste, a outra chamava de validação. Hoje está um pouco mais bem estabelecido. Né? Teste tem que ser aquilo. Terminei de ajustar meu parâmetro. Inclusive, se eu treinei vários modelos, escolhi o melhor e agora eu vou fazer o teste. Isso ficou bastante interessante. Eu vou terminar aqui numa nota um pouco mais leve. Bom, foi tudo leve aqui, né? Não teve aqui nenhuma grande crítica. Mas, Christian, eu nunca vi ninguém sugerir como valor empírico raiz de 3. Tá? Essa é a primeira vez que eu vejo na história. Eu tive que anotar aqui, por que não π sobre 2, tá? Por que não 1,7? Quando você falou raiz de 3, eu falei, bom, ele desenvolveu uma teoria aí de que tem uma energia de 6 pedaços e tem alguma coisa. Tá? 1,7, Christian. Tá, eu não sei onde enfiar minha cara muito bem nisso. O que era a questão disso? Tem um trabalho muito interessante do pessoal, acho que é do Google Brain, que eles introduzem aquela arquitetura do Transformer, né, que ficou muito famoso no processamento de linguagem natural. E eles têm algo lá que eu não entendia, que parecia meio tirado da cabeça dele, que eles pegavam a dimensão de um vetor grandão, independente do tamanho, eles dividiam para deixar os gradientes mais estáveis durante o treinamento pela raiz da dimensão daquele negócio. E eles escreviam isso no texto. Achamos que dividir pela raiz leva a uma melhor estabilização dos gradientes. Aí eu olhei assim, gente, de onde é que vem esse raiz de 3? Não é possível. Aí eles não explicaram, eles só deixaram claro que fazer isso funcionava muito bem. Então, aí eu quis enfiar uma raiz no meio do problema. Entendeu? Então, é isso aí. Se você pode dizer, olha, é a dimensão 3 lá e eu normalizei do vetor, etc. Então, conte essa historinha, senão diga que você testou números e escolheu 1,7. Porque realmente dizer que você escolheu raiz de 3 é um pouco engraçado. Beleza. Perfeito. Fica estranho. Eu acho, Christian, que é isso. Eu gostei também de você ter proposto uma aplicação no final, tá? Os meus trabalhos de graduação, eu estou dizendo para o pessoal mais ou menos isso, tá? Pegar banco de dados e testar que a acurácia foi 70%, hoje, sim. Está ficando meio banal, não dá para... Né? Você tem que dar uma ideia de como é que isso vai virar uma possível aplicação mais à frente. Você fez isso, isso foi... Ou pelo menos se preocupar com as questões, né, práticas que vão acontecer, você fez isso, tá? Uma bibliografia ou outra eu anotei aqui que não tem... tem um 5 aí, que é o Hessler, e não está escrito, só tem o nome, tá? E o ano. Então a gente fica sem saber se é livro, se é artigo, etc. Dá uma olhada nisso completa. Mas eu acho que é uma só. Ok? Sim, é um paper, sim, de fato. Tá, então aí precisa ter a revista, o ano, essas coisas todas. Isso aí ajuda enfim, a gente saber qual é o tipo de material que você citou. Mas meus parabéns ao Flávio, tá? Um trabalho de alto nível e é isso. Minha contribuição era essa. Muito obrigado, professor, de verdade. Fiquei muito feliz com seus comentários. Romariz, eu agradeço de coração você, o Evandro. Você sabe que, tipo assim, você sempre fala com essa frase todo início, que tipo assim, o Flávio continua me chamando, é que ele gosta do que eu falo, ele não fica ofendido comigo. Hipótese nenhuma, você sabe que você mora no meu coração para essas coisas aqui, principalmente para essas roubadas. Mas uma coisa que eu descobri recentemente, por que o pessoal finalmente entendeu. Eu não entendi, vou falar a verdade. Eu nunca entendi a validação cruzada.
que a primeira validação cruzada para mim tinha que ser lá no final, não no início. Eu sempre... Por que eu uso esse maldito nome? Né? Eu fui entender quase virando doutor. Né? Já estava assim, já estava até um pouco tardio da minha parte. Mas sabe o que aconteceu? Por que a meninada jovem hoje em dia faz isso? Tem que agradecer a galera lá, principalmente os desenvolvedores, né? O pessoal que fez Scikit-Learn, que é tipo assim, você só fala pro cara, olha, faça a validação cruzada. Aí ele seta um parâmetro. É um parâmetro que você seta, certo? E ele já faz... E você aponta, olha, está aqui minha base de dados completa. Só me fala quantos splits e quantos folds você quer. Certo? Acabou. Claro, o resto deixa comigo. Isso virou a bênção e a maldição dessa área, né? Exato. Porque Exatamente. eu já tive em banca que a pessoa tinha usado, como é que chama lá? Gente, como você sabe, cortando metade do mundo para ele melhorar, como é que chama isso? Cortando metade do busca binária? Não, até de regularização lá, que você sai danificando as coisas para ficar melhor. Como é que chama? Dropout? Dropout. Dropout. Eu já vi gente usar isso e não saber explicar. Tá? Porque é exatamente isso, virou um flag lá na sua ferramenta. Tá? Eu já ouvi gente dizer, por exemplo, ele despreza, as conexões são muito fracas. Não é isso, dropout não é isso. Isso, inclusive, já foi usado, mas tinha outro nome, e não é isso. Então, tem esse problema também, tá? Tá ficando tudo muito encapsulado e tá tudo virando botãozinho lá na ferramenta. Pois é. Isso aí tá virando um problema pra gente. Um problema, porque, tipo assim, beleza, para trabalhos de graduação, é muito bom. O Christian conseguiu avançar muito, porque ele não teve que implementar na unha, na raça. Não, Isso. Não dá para pedir para implementar. Né? Interpretar. Mas agora, quando a gente vai para pós, eu vou falar, não, seguinte, eu quero mudar uma arquitetura aqui. Eu não gostei do tal do Inception aí, Inception para mim é filme, certo? Eu quero fazer uma parada diferente. Aí falei, professor, mas como é que eu mexo nisso aí? Porque a rede é isso aqui, é uma linha. É uma linha. Aí você vai ter que fazer o seguinte, cara, tem que abrir, criar, aí não dá. Entendeu? Então, Esse é o problema. Esse é um problema grave. É o que eles chamam lá, é o é o paradoxo das algemas douradas, né? Você tem uma ferramenta poderosa na sua mão, mas ela é uma algema, ela te prende. Você não consegue fazer grandes avanços. Fez o meu curso de IA, eu não sei em que versão. Na versão original, naquela época que era tudo raso ainda, eu pedia para eles programarem o backpropagation. Tá? E, de fato, eles saíam, eu espero, saíam entendendo melhor. Tá? Mas não dá para pedir para a pessoa abrir lá o editor C e começar a programar a deep learning, né? As convoluções e o gradiente da convolução. Não dá para fazer. O senhor Fê pediu para a gente programar, acho que 2 unidades Perceptron e uma no finalzinho. Assim, foi tudo. O senhor não passou disso. Não dá mais. Chega uma hora que não faz mais sentido. Mas cria esse problema. De fato, vira um botãozinho lá e o que tem atrás daquele botãozinho? Né? Então, tipo assim, isso gera esse paradoxo, vamos dizer assim, quase um paradigma, mas para mim um paradoxo, não tem solução. A gente não sabe para onde a gente vai caminhar. Eu não sou capaz de fazer previsões. A IA vai pesquisar IA para a gente. Eu já cheguei a essa conclusão. Já estamos nisso. É a turma do XAI, né? Explainable AI. Tem uma área de pesquisa ali, você sabe. Está resolvido. Então a galera eu só não sei se a gente vai ter se aposentado até lá, mas a IA vai pesquisar IA para a gente. Eu, infelizmente, vou ter que migrar para isso em alguns trabalhos que eu estou fazendo. Vou ter que migrar para poder entender algumas coisas que eu não entendo. Que eu falo, olha, galera, eu testei estatisticamente até exaustivamente, mas teoricamente eu não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo. Entendeu? Mais ou menos isso que acontece. Nós vamos ter aí uma crise grande, né? Quando as pessoas tiverem mais noção do quanto a vida delas está impactada por isso e quanto esse negócio não tem conceitos, né? Aquela minha coisa lá sobre o conceito, Christian, é número, né? Opção de número. E você vai dizer de novo, né? O meu carro anda sozinho fazendo o quê? Ele pega lá a imagem, faz os números lá e confia que tá certo. Só confia. Bota fé. Aquela história, eles falam que você não pode saber muito detalhe como é que o avião voa, né? Senão você não voa mais, então. Nem me fala disso, porque qualquer hora dessa não vai ter piloto e aí eu não vou mais, tá? E a aerofobia vai chegar num nível que eu não vou mais voar. Quando eu tiver um humano ali pilotando, eu não vou. Mas é ótimo. Bom, vamos lá.
Gente, agradeço. O pessoal que está ouvindo de fora aí, agradeço também. Agora é o momento para vocês, caso alguém queira fazer algum questionamento, que a banca é pública, né? Temos aí plateia. Eu só vou pedir para, na hora de fazer a pergunta, abrir o microfone e mostrar o rostinho, que é tipo assim, a gente é carente aqui, a gente gosta de ver rostinho quando as pessoas estão falando. Não, eu criei essa norma de etiqueta, tá? Não sei se vocês sabem, mas inventaram uma etiqueta que quando a gente está em videoconferência, quando vai falar, diz que é bom abrir a câmera. Eu nunca abria, mas agora eu comecei a fazer isso. Né? Essas normas de etiqueta. Alguém da plateia? Agora é o momento. Acho que ninguém abriu o microfone, né? Então. Fale agora ou cale para sempre. Né? Mais ou menos isso. É os que meio casamento o A negócio. plateia não costuma falar na presencial, né? Eu acho que aqui eles ficam mais intimidados ainda. Não, mas aqui tá gravando, né? Lá não estava gravando, não dá problema, vai entender, né? Bom, mas tá ótimo. Então agora nós vamos passar para a última etapa. Aí eu vou pedir Romariz e Evandro, é só ficar quietinho. Não aperta nada não, que eu vou mudar vocês de sala e vou deixar o pessoal na sala de cá e daqui a pouco a gente volta, Christian. Não se Eu assuste. faço isso com meus alunos. Não, porque o pessoal assusta que eu tomo o controle aqui, você sai, mas você não está saindo, você só está mudando de sala. Tá lá. Já mandei a ordem aqui, vai depender da Microsoft agora, que hora vocês vão sair daqui. Aí eu vou encontrar com vocês lá na outra sala. Até mais tarde. Voltamos já, Christian, pode ficar tranquilo aí e continua gravando, tá? Aí o Beleza, Romari professor. já foi, o Evandro já deve estar saindo também, e eu vou entrar lá. Ele me chama para lá agora. Um segundinho. Demora, Microsoft, gente. Depende da boa. Aí o Evandro está saindo e eu vou para lá. Beleza, professor. Volto já, tá? Uhum. Tô entrando lá.
Pronto. Estamos de volta. Isso. Como magia, voltamos para cá. Pronto. Agora, Cristian, a última etapa. Não precisamos tirar, olha que maravilha. Não tiramos o pessoal daqui, mas deve ter todo mundo embora já. A torcida está grande não, aí. o pessoal está aí. O pessoal está aí ainda. A torcida está grande. Né? Meus amigos são fiéis, professor. Né? Porque tá gravando. Quem fugir aí, depois você pega. Tá gravando. Bom, Cristian, a banca se reuniu. Você não ouviu nada. Espero que você não tenha ouvido nada. Não ouvi né? nada. E chegamos à conclusão que o seu trabalho foi aprovado, né? E a menção atribuída foi SS. Certo? As informações aqui. Tá? Professor Marisa, Evandro, se vocês quiserem Parabéns, dar as Christian. considerações finais, deixo para Parabéns, vocês. um excelente trabalho. Tá? Eu mando para você Isso. as minhas anotações aqui. Se você não entender alguma coisa, você conversa comigo depois. Perfeito. Tá, Joel? Marisa, agradeço a disponibilidade. Evandro Eu que agradeço. Christian, Boa mais tarde, uma vez, pessoal. Christian, mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho. Né? Um excelente trabalho. Gostei muito de participar da banca. Fiquei muito honrado de ter sido convidado. Desejo muito sucesso aí para frente. Que você pense agora no seu futuro. Né? Priorize aquilo que você vai construir, que você começou a construir tão bem. Né? Priorize isso aí para as próximas etapas. Desejo muito sucesso. Vou também te encaminhar o manuscrito aqui com as minhas anotações aqui. Considere se quiser, fique à vontade, não é nada impositivo, é contribuição. E aí eu torço muito pelo seu sucesso, assim como o do Flávio, do professor. Cada vez mais a nossa sociedade precisa dos especialistas, né? E eles estão aqui nessa sala, não todos, né? Mas aqui somos todos especialistas de alguma forma. E hoje a gente não pode abrir mão dos especialistas, né? Porque as narrativas, os discursos estão poluindo, né? Sobrepondo tudo aquilo que a gente entendia como informação, hoje em dia ela está né? Totalmente poluída com qualquer coisa, né? Assim, então a gente precisa manter os especialistas aí em alerta para que avisem, para que se pronunciem, né? Para que esclareçam as coisas, porque senão vale quem gritar mais alto. E a gente não pode dar esse luxo, né? Estamos num contexto de pandemia e a gente está vendo exatamente o que dá a gente não é que a gente não se manifesta, né? Mas a gente permitir esse tipo de coisa. Então não é questão de proibir ou não proibir, né? É uma questão da palavra, da ciência, e sobrepor a esse tipo de argumentação. Então a contribuição do Christian, do professor, do Flávio, nossa contribuição precisa ser dada, né? Cada vez mais. A gente não pode abrir mão, não pode se dar o luxo de ser especialista de sofá, não. A gente precisa arregaçar as mangas e contribuir mesmo com o nosso contexto social. Então é isso, Christian. Parabéns, professor. Muito obrigado pelo convite, professor Marisa. Obrigado pela honra de participar com o senhor aí da banca. Prazer foi meu. Um grande abraço a todos. Perfeito. Eu já também agradecendo a banca. Muito obrigado, professor Romarize. Muito obrigado. Perdão, Evandro. Seu nome não estava muito fixo aqui. Eu adorei essa banca, assim. Foram pessoas que eu me senti bem confortável, né? Eu já tive aula com o professor Romariz e eu já mostrei, assim, parte do desenvolvimento do meu trabalho para o Evandro, né? Então, eu me senti muito à vontade. Foi bem legal ouvir a opinião de vocês em cima desse trabalho. Eu agradeço muito. Então tá ótimo, gente. Eu, como presidente da banca, encerramos o trabalho. Agradeço novamente a todos, ao público. Christian, você quer tirar o print da banca? Sim, quero. É o print. Porque agora, lembra que tirar uma foto com a banca. Agora a gente tirava print. Foto. Perfeito. Faz cara assim de Ok. Pra botar no Facebook. Flávio, só a última coisa. Manda para mim a foto, manda para mim o relatório depois, para PDF, para eu guardar aqui. A versão final? Mando sim. Mas a versão da ata também. Né? Sim. Tá? E depois, lá na frente, o PDF também corrigido, viu, Christian? Só para eu ter aqui. Vou guardar com muito carinho. Muito obrigado. Tá ótimo. Então, disponibiliza aí depois o print, então, Christian. Faz o print aí e disponibiliza. Tranquilo. Agora. Então. Quando fizer, me avisa. Tá bom. 3, 2, 1. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, gente. Boa tarde. Gente, agradeço a todos. Até a próxima. Até mais. Vou encerrar a gravação aqui.